Se inscreva no canal Histórias de Terror Reais, já deixe seu like, esse vídeo vai valer a pena você assistir até o final. Primeiro relato. Bem, vou compartilhar uma história aterrorizante que aconteceu comigo, mas antes, vou descrever um pouco sobre mim para que as pessoas possam fazer uma comparação entre mim e a criatura que eu vi e entender o quão poderosa ela era. Eu sou um motociclista de um clube de motos, não posso mencionar o nome, no Rio de Janeiro. Tenho 1,98 metros de altura, peso 120 quilos, sou professor de jiu-jitsu e boxe, e pratico MMA. Não tenho medo de nada nem de ninguém, desculpe a franqueza, mas é assim que me sinto, afinal, com o meu tamanho e habilidades, não vejo motivo para ter medo de alguém. Certo? Mas houve um dia em que fiz uma viagem de moto por estradas escuras e isoladas, bem longe de tudo. Foi durante uma dessas viagens que vi uma criatura monstruosa, com uma aparência imponente e um poder assustador. Meu sangue gelou na hora, e vou contar a vocês como tudo aconteceu. Era uma sexta-feira à tarde, e eu e metade do meu clube de motos estávamos em um churrasco na casa de um amigo. Quem conhece sabe que esse tipo de coisa é comum entre os motociclistas. Estávamos em um município na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. A festa estava animada, mas eu estava planejando subir a serra para visitar outro amigo em Valença. Chamei um amigo para me acompanhar, mas ele recusou. Tentei outro, mas ele também não quis. Então, decidi não ir sozinho e esperei a festa terminar, afinal estava muito boa. Conforme a noite caía, por volta das 23h30, disse: Bom, estou partindo. A galera perguntou: Já vai? E eu respondi: Sim, vou para Valença. Todos disseram: Vai sozinho? E eu respondi: Sim, vou. Alguns disseram: Cara, não é perigoso? E eu respondi: Que nada, quem vai mexer comigo? Então comecei a preparar minha moto, verificando todos os detalhes, afinal, era uma Super Tenere 750 cm3, uma moto grande e potente. Sabia que precisava de uma moto desse porte para me levar, afinal, com meus 120 quilos não era brincadeira. Estou enfatizando meu tamanho para que possam fazer a comparação depois. Quando a moto estava toda lubrificada e revisada, parti para a estrada. E que estrada! Uma noite linda, com um céu estrelado, nem frio nem calor, o clima perfeito para viajar de moto. Peguei a Via Dutra em direção à serra, passando por várias cidadezinhas no caminho, cada uma mais bonita que a outra, subindo cada vez mais. À frente, as cidades foram ficando mais escassas, e consequentemente as pessoas também desapareceram. As luzes dos postes sumiram, restando apenas o farol da minha moto para iluminar o caminho. E com a escuridão da estrada, o céu ficou ainda mais estrelado. Foi então que, em uma curva, quase atropelei algo que não sei se estava atravessando a pista ou apenas parado esperando eu passar. Acabei pegando de raspão aquela coisa, desequilibrei-me e acabei caindo da moto um pouco adiante. Levantei-me meio tonto e fui pegar a moto para colocá-la de pé. Ao olhar para trás, lá estava aquela criatura enorme. Deve ter pesado uns 200 quilos e tinha uns 2,20 metros de altura, aproximadamente. Tenho certeza disso, pois havia uma cerca de 1 metro de altura ao seu lado, o que me permitiu fazer uma estimativa. Cara, eu era pequeno em comparação com aquilo. A aparência da criatura era assustadoramente forte, como se eu tivesse batido em uma parede de concreto quando esbarrei nela. Parecia uma espécie de urso ou cachorro, só que gigante e extremamente peludo na parte de cima,
mais do que na parte de baixo. Ele tinha um odor desagradável e estava em pé me encarando. Então senti um medo que jamais havia sentido antes, e olha que estou acostumado com lutas difíceis e até mesmo sangrentas. Depois de observar bem aquela criatura, montei na moto, liguei e comecei a sair devagar. Quando olhei para trás para ver a criatura novamente, percebi que ela estava correndo atrás de mim. Tomei um susto e acelerei com tudo, até mesmo ouvindo o barulho das patas do animal batendo no asfalto. Olhava pelo retrovisor, mas não conseguia ver direito, pois a criatura não corria em linha reta, mas zigue-zagueava. Até que, olhando para trás, percebi que ela estava correndo agora pela mata ao lado, tentando me pegar de surpresa. Nesse momento, acelerei ainda mais a moto, sabendo que não tinha como a criatura correr mais rápido do que minha moto. Quando percebi, estava chegando na cidade de Valença. Respirei aliviado ao ver que não estava mais sendo seguido e disse em voz alta: graças a Deus. Corri para a casa do meu amigo e, ao chegar lá, bati na porta. Ele abriu meio assustado e perguntou: o que você está fazendo aqui a essa hora? Você sabe que horas são? Respondi: não sei, mas deixa eu entrar para te contar algo que aconteceu comigo na estrada, e você não vai acreditar. Então contei tudo, mas ele realmente não acreditou e começou a rir de mim, dizendo que eu, com o meu tamanho, inventava histórias de lobisomem. Fiquei pensando, será que foi uma alucinação? Será que bebi o suficiente para ter uma alucinação ou foi tudo real? No dia seguinte, quando estava prestes a ir embora, pois não queria mais ficar lá, fui verificar a moto em busca de danos. Foi então que percebi alguns pelos na carenagem da moto e corri para mostrar ao meu amigo. Ele ficou olhando pasmo e o sorriso sumiu de seu rosto. Senti que ele começou a acreditar um pouco mais em mim e disse uma frase que nunca esquecerei: e neste mundo existem coisas que nós, seres humanos, desconhecemos, principalmente à noite. O mal realmente existe. Peguei minha moto, me despedi e voltei para minha cidade, por outro caminho, é claro. Essa é a minha história. Agora, só viajo com meu motoclube, pois nunca mais quero estar sozinho. Um abraço e boa noite. Próximo relato. Meu nome é Emanuel, sou casado e tenho 2 filhos, moro na periferia de Fortaleza. Já escrevi para este site antes, contando sobre 2 avistamentos. Agora venho contar algo que juro, para mim foi o mais aterrorizante e que até hoje me deixou intrigado com o que vi, e prometi para mim mesmo que vou fazer uma vigília para fotografar essa coisa. Bom, vamos lá. Era mais ou menos meia-noite quando cheguei em casa, o que deixou minha esposa muito brava, então para evitar discussões, fiquei na sala assistindo TV. Por volta de 1h da manhã, ouvi meus 2 cachorros latirem freneticamente, assim como os outros cachorros da rua. Moro em um conjunto habitacional relativamente novo e estou lá desde o começo, então conheço quase todo mundo. Bom, voltando ao assunto, os latidos estavam me incomodando, então fui até a janela gritar para que parassem. Normalmente, eles me obedecem, mas dessa vez olharam para mim e voltaram a latir freneticamente. Da janela do meu quarto, tenho uma visão privilegiada da rua até o início do conjunto, na rua principal. Naquela noite, a rua estava clara e era o primeiro dia de lua cheia. Como os cachorros não paravam, fiquei na janela olhando para ver se tinha alguém encostado no meu muro, já que tem 2 árvores na frente da casa e lá fica escuro, e muita gente gosta de ficar lá esperando as pessoas descerem do ônibus ou virem da rua. Então fiquei ali observando,
e nada de alguém aparecer ou os cachorros pararem de latir. Foi quando de repente vi algo, parecia humano, mas não sabia o que era. Ele parecia um corcunda e andava arrastando a perna. Andava bem devagar, arrastando a perna. Quando ele ficou embaixo do poste de luz, tive uma visão nítida daquilo. Estava vestido com roupas rasgadas e era muito peludo. Foi quando ele percebeu que eu estava olhando para ele e olhou para mim. Quando virou o rosto, vi aquilo todo peludo e muito feio. Naquele momento, pareceu se incomodar comigo, mas não podia fazer nada, pois além do muro da casa, minha janela é toda gradeada. Quando ele me viu, caminhou arrastando a perna até entrar em uma rua do conjunto, e foi só então que os cachorros pararam de latir. Apenas observando, eu moro distante do centro e tem uma mata atrás do conjunto e uma área meio deserta onde tem um aeródromo. Bom, gente, não sei o que era aquilo, mas prometo a vocês que na próxima lua cheia vou fazer uma vigília até conseguir fotografar aquela coisa. Próximo relato. Gostaria de compartilhar com os visitantes deste canal uma história que é, de longe, a mais sinistra que já ouvi, e que aconteceu comigo e 2 motoristas em uma viagem de caminhão. Eu sou o dono de uma transportadora e gosto de conversar com alguns dos motoristas para saber das novidades da estrada e detalhes das entregas e viagens. Certo dia, conversando com o Sr. João e o Cláudio, 2 companheiros de viagem, fiquei sabendo que eles já viveram algumas aventuras juntos. Eles estavam em uma viagem de Recife a Petrolina e decidiram fazer a viagem à noite para descarregar de manhã e carregar à tarde, seguindo assim uma nova programação de trabalho. Partiram em viagem e quando chegaram nas proximidades de Bezerros, na entrada do Agreste Pernambucano, o relógio já marcava quase meia-noite. Em um determinado ponto da estrada, em um local afastado com mata densa ao redor, avistaram um animal ao longo da pista. Pensando ser um jumento, que é um animal comum à beira de estradas e que pode causar acidentes, diminuíram a velocidade. Mas ao passarem pelo animal, perceberam que não se parecia com nada que já tinham visto antes, aliás, não parecia com nenhum animal que pudessem reconhecer. O Sr. João pisou fundo no acelerador e tentou de toda forma não olhar no retrovisor, mas ao mesmo tempo notou que aquele estranho animal os perseguia e estava os alcançando. Ao olhar para o lado, viu que o animal estava acompanhando o caminhão sem fazer esforço algum, mesmo com o veículo a 90 km por hora. Que animal é esse, seu João? Que pelagem linda! Disse o Cláudio. Não sei, mas não é algo bom, pois estamos a 90 km por hora e ele nem parece cansado. O quê? Gritou Cláudio ao olhar para o velocímetro do caminhão. Meu Deus! Isso só pode ser coisa do inferno. De repente, o animal diminuiu a velocidade e foi para o lado do caminhão. Então, olhou para o motorista com olhos vermelhos, quase como fogo aceso, e começou a se transformar em um homem, sorrindo, adentrando a mata e desaparecendo. Acredito que tenha sido verdadeiro esse fato, pois nem o Sr. João nem o Cláudio viajam mais à noite e nem aceitam frete para o interior do estado. Fazem de tudo para evitar passar por aquela pista durante a noite. Até hoje, eles não têm ideia que tipo de animal era aquele e como ele fez tudo aquilo. Só sabem que era algo sobrenatural. Aos viajantes, cuidado, talvez o animal não os tenha atacado por conta da altura da cabine do caminhão, mas se você costuma viajar de carro ou moto altas horas da noite e madrugada por aquelas regiões, nunca se sabe o que pode acontecer. O relato a seguir mostra como a realização de rituais em um determinado lugar pode provocar eventos assustadores.
Meu nome é Gabriela e hoje vou contar outro relato aterrorizante. Isso aconteceu quando eu tinha entre 15 e 16 anos. Era quase Natal e minha avó sempre gostava de enfeitar nossa casa com Papai Noel, árvores de Natal, presépios, pisca-pisca e tudo mais, para criar uma atmosfera mágica para a data. Naquele ano, eu não estava com vontade de enfeitar a casa, e minha desculpa era a preguiça. Minha avó insistia para que eu enfeitasse a parte externa da casa também, e eu acabei cedendo e pegando o pisca-pisca para ir para a varanda da frente, que dava para a rua. Quando comecei a desembaraçar o pisca-pisca e subi em um banquinho para pendurá-lo nas vigas de madeira que sustentavam o telhado, foi quando vi uma das coisas mais aterrorizantes da minha vida. Assim que subi no banquinho, me deparei com uma criatura alta, muito alta, com cerca de 3 metros de altura, usando roupas brancas e longas, magra, muito magra mesmo, caminhando rapidamente para os fundos da casa. Fiquei tão assustada que quase perdi o equilíbrio e caí do banquinho, enquanto aquela criatura seguia apressadamente para os fundos. Larguei os enfeites na varanda e entrei em casa pálida. Minha avó veio perguntar o que havia acontecido e eu contei a ela. Ela me olhou seriamente, mas não disse nada. Fiquei muito tempo pensando no que poderia ser aquela figura horrível que vi naquela tarde e no medo que senti. Até que um dia, conversando com um amigo, contei o ocorrido e ele me disse que aquilo possivelmente era um demônio, e que poderia haver um demônio morando nos fundos da minha casa. Acredito nessa possibilidade, porque minha avó me contou que quando ela e meu avô compraram a casa, ela havia sido vendida por um homem que praticava rituais de magia negra intensa. Ela também relatou que nos fundos, para onde a criatura correu, havia uma pequena casa com várias imagens de demônios e outras criaturas horrendas. Aqui onde moro é muito sinistro. Acontecem coisas inexplicáveis e assustadoras com frequência, que eu vou contar em outro momento. Próximo relato. O relato é um tanto longo, mas vale a pena lê-lo por inteiro. Tudo aconteceu em uma viagem de 2 semanas que eu fiz com a minha família. Era inverno e nós tínhamos ido para uma casa que é dos meus avós, no interior de São Paulo. Fomos eu, um primo, meus pais, um tio e uma tia. Não era uma casa muito grande, mas o terreno era enorme. Era uma casa embrenhada no meio do mato, só que lá não tinha nada para fazer. A cidade ficava longe e não tinha nenhuma casa vizinha. A única coisa que tinha era um riacho que dava para nadar se você não ligasse para a água que estava gelada, e nem televisão tinha. A nossa maior diversão era uma bola de futebol. Eu e o meu primo estávamos com a mente bem ociosa, e o tempo que a gente não estava jogando bola estávamos conversando besteira, e não demorou muito para as histórias de fantasmas aparecerem. Nós ficamos um tempão vendo quem ficava mais assustado. De noite a gente pegava pesado nas histórias, mas depois de 2 dias já não conseguíamos nos assustar mais. Na metade da viagem os adultos já estavam de saco cheio de ficar lá parados o tempo todo também e resolveram sair para a cidade. Eu e o meu primo não estávamos com vontade de fazer turismo, então ficamos na casa mesmo. Como éramos 2 moleques de 16 e 17 anos, eles não viram problema nenhum em nos deixar sozinhos. Quando anoiteceu eles saíram e nós ficamos lá jogando baralho. O tempo foi passando e a temperatura abaixando e uma neblina forte baixou na região. Mas a neblina estava tão forte que não dava para ver nada que estivesse a 20 metros da casa. Eu fiz um comentário meio bobo sobre a neblina do tipo, é numa neblina dessas que o capeta aparece. Pronto, o meu primo esqueceu do baralho, foi para a janela e começou a me encher o saco.
Eu duvido que você vá lá fora. Ah, cara, não enche, eu não vou sair nesse frio. E a conversa foi mais ou menos assim pela próxima meia hora, ele me enchendo o saco para sair e eu sem nem um pouco de vontade de sair lá fora. Até que ele falou: Cara, eu acho que vi algo lá fora. Como essa era a coisa que ele mais falava desde que a gente começou a falar sobre fantasmas, eu nem liguei, mas ele insistiu. Cara, é sério, eu vi alguma coisa lá fora. Ah, para de encher, você tá falando isso há 4 dias seguidos, por que acha que vou acreditar agora? E aí eu olhei para o rosto dele, e ele estava com uma expressão meio confusa. Eu falei: Por que você tá com essa cara emburrada? Eu tô falando sério, cara, eu vi alguma coisa lá fora. Então comecei a ficar com aquela sensação de que a coisa era mais séria do que parecia. Minha primeira reação foi sair correndo pela casa e trancar as portas e janelas. Quando tranquei a porta da cozinha, ele gritou da sala dizendo que tinha visto de novo. Saí correndo e fui até a janela para ver se via algo também. Meu primo já estava meio assustado e estava explicando que já tinha visto alguma coisa lá fora 4 vezes e apontava onde tinha visto. Só que não dava para ver quase nada por causa da neblina, e a única luz que tinha lá fora, a da varanda, estava queimada. Ficamos olhando pelas janelas da casa por mais uns 10 minutos sem ver mais nada. De repente, ele soltou um grito e eu saí correndo para ver o que era, e encontrei ele apontando desesperado para fora. Ali! Ali! Eu tô vendo agora! Olha lá! Eu olhei para onde ele estava apontando e o que tinha lá? A bola! Ô seu bobo, aquilo é a bola. Eu sei que é a bola, mas ela não estava lá. Ela rolou para lá da neblina. Então comecei a pensar no que poderia ser, e vi que precisávamos nos acalmar e pensar racionalmente um pouco. Eu falei para ele: Olha, provavelmente deve ser algum animal, cachorro, gato, porco do mato. Deve ser algum bicho que está brincando com a bola. Ele parou, pensou um pouco e eu não sei se ele acreditou ou se quis acreditar. É mesmo, deve ser algum animal, né? Assim que aceitamos essa explicação, nós nos acalmamos um pouco e começamos a fazer piadas um do outro. É o demônio que tá lá fora, ele vai te pegar. É o Saci Pererê que vai puxar seu pé hoje à noite. Com isso, ficamos mais calmos. Foi quando eu lembrei da bola. Acho melhor a gente pegar a bola, se for algum cachorro, provavelmente vai sumir com ela e acabou uma das únicas coisas que a gente tem para fazer aqui. Ele olhou para mim com um sorriso que ia de orelha a orelha. Então vai lá pegar. Eu olhei para ele, olhei para a bola, olhei para ele novamente, olhei para a bola sozinha lá fora, olhei pela janela e não vi nada. Eu vou, você que é um bunda fica aí choramingando na janela. Eu abri a porta e saí. Fui andando até a bola, olhando para os lados com muita atenção. Só senti aquele frio na espinha. Cheguei na bola, peguei-a e quando ia virar para voltar, ouvi um tipo de chiado. Quando olhei na direção do barulho, vi uma coisa que parecia estar agachada em 4 patas. Pensei, um gato filho da P. Vai assustar a tua avó. Quando ia virar para ir embora, aquilo se levantou e ficou em pé nas 2 patas traseiras, olhou para mim, curvou-se um pouco como se fosse pular em cima de mim e soltou um gemido meio estranho.
Joguei a bola com toda a força na direção daquilo e saí correndo o mais rápido que pude de volta para casa. Na metade do caminho, comecei a ouvir aquilo correndo atrás de mim, e parecia que havia mais dois vindo pelo lado. Entrei correndo em casa sem olhar para trás e bati a porta com força. De repente, ouvi 3 batidas na porta, como se algo tivesse batido nela. Tranquei a porta e fui para o outro canto da sala. Olhei para o meu primo e disse: "O que bateu na porta? O que foi?" "Não sei, cara. Você se jogou para dentro e eu olhei para você, não vi o que bateu na porta." "O que aconteceu?" Ele olhou pela janela, deu um grito e pulou para longe dela. Nós corremos para o quarto, trancamos a porta e ficamos longe da janela, que já estava fechada. Ele virou para mim e perguntou: "O que era aquilo?" Olhei para ele e não conseguia falar. O resto da noite ficamos em silêncio. Ele não falou mais nada, e nem eu. Quando os adultos chegaram, já estávamos dormindo. No dia seguinte, não contamos nada a eles. Quando saí, vi a bola murcha do outro lado da casa. Quando a peguei, estava toda rasgada e cheirava muito mal, cheirava a carne em decomposição. Mostrei a bola para o meu primo. Ele perguntou o que tinha acontecido comigo lá fora na noite anterior, e eu contei. Então perguntei o que ele viu na janela depois que entrei. Ele falou que lá fora estava meio escuro e não tinha conseguido ver nada direito, mas disse que viu 2 coisas na frente da porta e uma delas virou a esquina da casa e seguiu para o lado. Uma das coisas que estavam na porta estava tentando empurrá-la, enquanto a outra olhou para ele e mostrou os dentes. Os dentes eram tortos e pareciam estar apodrecidos, e aquela coisa parecia ser um homem pequeno, mas com uma cabeça desproporcionalmente grande em relação ao corpo, e era meio marrom. Depois de ver a criatura, ele gritou e pulou para longe da janela. Nós não contamos a ninguém o que aconteceu, porque sabíamos que ninguém acreditaria mesmo. A bola foi jogada no meio do mato depois, e nunca mais a vimos. Durante o resto da viagem, não nos afastamos de nossos pais, e sempre que começava a escurecer, entrávamos em casa. Depois de irmos embora, nunca mais quisemos voltar lá. Nas outras noites, não vimos nada do lado de fora. Não sei o que era aquilo, mas será que eles só aparecem quando há neblina? Próximo relato. O que vou contar aqui aconteceu com um tio meu, chamado Manuel Gonçalves, quando ele era caseiro em um sítio de uma cidade de Minas Gerais. Como ele, coitado, não tem estudo e muito menos afinidade com as modernidades dos dias atuais, como a internet, vou postar o relato em seu nome, pois acho muito interessante e misterioso esse fato que ocorreu com ele e com sua esposa. Meus tios afirmam com toda a convicção que o que aconteceu naquela época foi verídico e não aceitam que as pessoas não acreditem no que contam. Aqui vai o relato. Lá pelos anos de 1990, meu tio Manuel era caseiro de um sítio na cidade de Patrocínio de Minas, estado de Minas Gerais. O sítio era meio afastado da cidade, que já era pequena, e lá criavam gado e tinham algumas plantações, dentre elas um milharal. O milharal era grande e abrangia uma área próxima à casa onde meu tio morava com minha tia Agostina e meus primos Josenaldo e Gustavo. No sítio tinham vários empregados que faziam diversos serviços, como cuidar dos cavalos, do gado e das plantações. Em determinada época, alguns empregados começaram a falar para o meu tio que tinha alguma coisa estranha no milharal, pois principalmente de tardezinha e à noitinha, eles ouviam algo andando pelo milharal e viam alguns pés de milho se mexendo,
como se algo estivesse se deslocando pela plantação. Eles disseram para o meu tio que foram até lá para ver o que era, mas não acharam nada, além de alguns pés de milho amassados por algo que os empurrou. Meu tio ficou cismado com aquilo, e disse para todos ficarem observando para ver se era algum bicho ou o que poderia ser. Na casa onde meu tio morava, casa do caseiro, tinha uma varanda, onde ele e minha tia costumavam sentar à tardezinha e à noite para conversarem e tomar um ar. A casa, por ser a casa do caseiro, era boa e bem confortável. Em determinado dia, após o fim dos serviços, meu tio chegou em casa, tomou banho, jantou e ficou ali conversando com minha tia e com seus 2 filhos, e depois ficaram vendo um pouco de televisão. Mais tarde, por volta das 22 horas ou quando eles já tinham ido deitar, escutaram um barulho do lado de fora da casa, como alguém mexendo em um mato. Meu tio saiu para ver o que era, e olhou para o milharal, o qual começava a uns 15 metros de sua casa pelo lado esquerdo. Nesse momento ele viu os pés de milho se mexendo, da mesma forma que os empregados contaram para ele, e ouviu um barulho como se fosse de algo andando por ali. Ele então disse que iria ver o que era, e pegou uma lanterna, mas minha tia não deixou ele ir. Passado algum tempo, o barulho parou e eles foram dormir. No dia seguinte meu tio disse que haviam pés de milho amassados, como se algo tivesse pisado e empurrado as plantas. Meu tio e os outros ficaram com aquilo na cabeça, imaginando o que poderia ser. Todos ficaram assustados, pois era algo misterioso. Alguns já estavam dizendo que poderia ser alguma coisa sobrenatural. Passados alguns dias, nada de anormal aconteceu, até em uma determinada noite. Em uma noite, como faziam habitualmente, meu tio e minha tia se sentaram na varanda da casa para conversar e tomar um ar, e ficaram ali por algum tempo. Já era mais ou menos umas 21h30. De repente eles ouviram aquele ruído novamente de algo andando pelo milharal e empurrando os pés de milho. Então meus tios ficaram de olho, observando se viam algo. Em determinado momento o ruído foi se aproximando da casa deles, como se o que estivesse se deslocando pelo milharal estivesse indo na direção deles. Meus tios então ficaram assustados, e foi quando eles viram entre os últimos pés de milho, próximo à casa deles, 2 olhos vermelhos. Eles não viram nenhum outro detalhe, pois o que chamava a atenção eram os 2 olhos vermelhos, parecendo acesos, de algo que estava saindo do milharal. Era algo alto, mas não dava para ver o que era. Então meus tios correram para dentro de casa e se trancaram. Alguns instantes depois eles ouviram passos pesados e algo forçando a porta para tentar entrar. Aquilo estava batendo na porta da casa deles com força, tentando arrombar a porta. Minha tia começou a rezar e todos ficaram apavorados. Aquilo durou menos de 1 minuto. Então as batidas pararam e eles ouviram os passos pesados se afastando e o barulho no milharal. Todos dormiram assustados e preocupados naquela noite. No dia seguinte meu tio chamou os empregados, e fizeram uma varredura no milharal para ver se achavam algo. Só acharam pés de milho amassados e pegadas fundas em alguns lugares, mas não dava para saber do que eram. Minha tia, muito religiosa, chamou um padre para benzer o local e todos fizeram várias orações por todo o sítio. Passados alguns dias, alguns empregados ouviram o barulho no milharal novamente, mas não viram nada. Depois disso nada mais aconteceu. Não se ouviu mais nenhum barulho e meus tios também não viram mais aquilo ou com os olhos vermelhos. Até hoje eles não sabem o era aquilo, e por que estava andando pelo milharal,
mas meus tios depois daquele episódio temem mais ainda o sobrenatural e não duvidam de nenhuma história que contém para eles, pois eles mesmos presenciaram algo fora do comum e sem explicação. Meu tio diz que provavelmente esse caso nunca será esclarecido, mas gostaria muito de saber o que era aquele assustadora criatura do milharal. Próximo relato. Lá pelos anos de 1990, meu tio Manuel era caseiro de um sítio na cidade de Patrocínio de Minas, estado de Minas Gerais. O sítio era afastado da cidade, que já era pequena, e lá criavam gado e tinham algumas plantações, incluindo um milharal. O milharal era grande e abrangia uma área próxima à casa onde meu tio morava com minha tia Agostina e meus primos Josenaldo e Gustavo. No sítio havia vários empregados que faziam diversos serviços, como cuidar dos cavalos, do gado e das plantações. Em determinada época, alguns empregados começaram a falar para o meu tio que tinha algo estranho no milharal, pois principalmente no fim da tarde e à noite, eles ouviam barulhos no milharal e viam alguns pés de milho se mexendo, como se algo estivesse se deslocando pela plantação. Eles contaram para o meu tio que foram até lá para ver o que era, mas não encontraram nada, além de alguns pés de milho amassados, como se algo os tivesse empurrado. Meu tio ficou intrigado com aquilo e disse para todos ficarem observando para descobrir o que poderia ser. A casa onde meu tio morava, que era a casa do caseiro, era boa e confortável, e tinha uma varanda onde ele e minha tia costumavam sentar à tarde e à noite para conversar e relaxar. Em um determinado dia, depois do fim dos serviços, meu tio chegou em casa, tomou banho, jantou e ficou conversando com minha tia e seus 2 filhos, antes de assistirem um pouco de televisão. Mais tarde, por volta das 22 horas, quando já tinham ido dormir, eles ouviram um barulho do lado de fora da casa, como se alguém estivesse mexendo no mato. Meu tio saiu para ver o que era e olhou para o milharal, que começava a cerca de 15 metros de sua casa, do lado esquerdo. Nesse momento, ele viu os pés de milho se mexendo, da mesma forma que os empregados tinham descrito, e ouviu um barulho como se algo estivesse andando pela plantação. Ele disse que iria investigar, e pegou uma lanterna, mas minha tia o impediu de sair. Depois de algum tempo, o barulho parou e eles foram dormir. No dia seguinte, meu tio encontrou pés de milho amassados, como se algo tivesse pisado e empurrado as plantas. Isso deixou meu tio e os outros ainda mais intrigados, tentando imaginar o que poderia ser. Alguns estavam até cogitando que poderia ser algo sobrenatural. Passados alguns dias, nada de anormal aconteceu, até uma certa noite. Em uma noite, como de costume, meu tio e minha tia se sentaram na varanda da casa para conversar e relaxar, e ficaram ali por algum tempo. Próximo relato. Lá pelos anos de 1990, meu tio Manuel era caseiro de um sítio na cidade de Patrocínio de Minas, estado de Minas Gerais. O sítio era afastado da cidade, que já era pequena, e lá criavam gado e tinham algumas plantações, incluindo um milharal. O milharal era grande e abrangia uma área próxima à casa onde meu tio morava com minha tia Agostina e meus primos Josenaldo e Gustavo. No sítio havia vários empregados que faziam diversos serviços, como cuidar dos cavalos, do gado e das plantações. Em determinada época, alguns empregados começaram a falar para o meu tio que tinha algo estranho no milharal, pois principalmente no fim da tarde e à noite, eles ouviam barulhos no milharal e viam alguns pés de milho se mexendo, como se algo estivesse se deslocando pela plantação. Eles contaram para o meu tio que foram até lá para ver o que era, mas não encontraram nada, além de alguns pés de milho amassados, como se algo os tivesse empurrado. Meu tio ficou intrigado com aquilo e disse para todos ficarem observando para descobrir o que poderia ser.
A casa onde meu tio morava, que era a casa do caseiro, era boa e confortável, e tinha uma varanda onde ele e minha tia costumavam sentar à tarde e à noite para conversar e relaxar. Em um determinado dia, depois do fim dos serviços, meu tio chegou em casa, tomou banho, jantou e ficou conversando com minha tia e seus 2 filhos, antes de assistirem um pouco de televisão. Mais tarde, por volta das 22 horas, quando já tinham ido dormir, eles ouviram um barulho do lado de fora da casa, como se alguém estivesse mexendo no mato. Meu tio saiu para ver o que era e olhou para o milharal, que começava a cerca de 15 metros de sua casa, do lado esquerdo. Nesse momento, ele viu os pés de milho se mexendo, da mesma forma que os empregados tinham descrito, e ouviu um barulho como se algo estivesse andando pela plantação. Ele disse que iria investigar, e pegou uma lanterna, mas minha tia o impediu de sair. Depois de algum tempo, o barulho parou e eles foram dormir. No dia seguinte, meu tio encontrou pés de milho amassados, como se algo tivesse pisado e empurrado as plantas. Isso deixou meu tio e os outros ainda mais intrigados, tentando imaginar o que poderia ser. Alguns estavam até cogitando que poderia ser algo sobrenatural. Passados alguns dias, nada de anormal aconteceu, até uma certa noite. Em uma noite, como de costume, meu tio e minha tia se sentaram na varanda da casa para conversar e relaxar, e ficaram ali por algum tempo. Já era mais ou menos umas 9:30 da noite. De repente, eles ouviram aquele ruído novamente, de algo andando pelo milharal e empurrando os pés de milho. Então, meus tios ficaram de olho, observando se viam algo. Em determinado momento, o ruído foi se aproximando da casa deles, como se o que estivesse se deslocando pelo milharal estivesse indo na direção deles. Meus tios então ficaram assustados, e foi quando eles viram, entre os últimos pés de milho, próximo à casa deles, 2 olhos vermelhos. Eles não viram nenhum outro detalhe, pois o que chamava a atenção eram os 2 olhos vermelhos, parecendo acesos, de algo que estava saindo do milharal. Era algo alto, mas não dava para ver o que era. Então, meus tios correram para dentro de casa e se trancaram. Alguns instantes depois, eles ouviram passos pesados e algo forçando a porta para tentar entrar. Aquilo estava batendo na porta da casa deles com força, tentando arrombar a porta. Minha tia começou a rezar e todos ficaram apavorados. Aquilo durou menos de 1 minuto. Então, as batidas pararam e eles ouviram os passos pesados se afastando e o barulho no milharal. Todos dormiram assustados e preocupados naquela noite. No dia seguinte, meu tio chamou os empregados e fizeram uma varredura no milharal para ver se achavam algo. Só acharam pés de milho amassados e pegadas fundas em alguns lugares, mas não dava para saber do que eram. Minha tia, muito religiosa, chamou um padre para benzer o local e todos fizeram várias orações por todo o sítio. Passados alguns dias, alguns empregados ouviram o barulho no milharal novamente, mas não viram nada. Depois disso, nada mais aconteceu. Não se ouviu mais nenhum barulho e meus tios também não viram mais aquilo ou com os olhos vermelhos. Até hoje, eles não sabem o que era aquilo, nem por que estava andando pelo milharal, mas meus tios, depois daquele episódio, temem ainda mais o sobrenatural e não duvidam de nenhuma história que contam para eles, pois eles mesmos presenciaram algo fora do comum e sem explicação. Meu tio diz que provavelmente esse caso nunca será esclarecido, mas gostaria muito de saber o que era aquela assustadora criatura do milharal.